Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar Zagor Especial 53 e Zagor Especial 54. Pois bem, né? O Zagor é um personagem que eu ainda li muito pouco. Aqui no canal, por exemplo, ele tem acho que 5 vídeos, se eu não estou enganado. Devo ter lido aí umas 8, 9 edições do Zagor, talvez um pouquinho mais. Mas assim, embora tenha lido pouco, eu tenho sido cada vez mais cativado por ele. Cada vez mais as histórias do Zagor me envolvem, cada vez mais eu tenho tido desejo de ler Zagor. Inclusive, recentemente eu fiz uma compra, eu comprei algumas edições mais novas, histórias mais recentes do personagem. Mas eu tinha essas duas aqui em casa, que são histórias um pouco mais antigas, assim, saíram aqui no Brasil, nem tem tanto tempo assim, mas são edições que estavam aqui em casa paradas já tem um tempinho. Falei, cara, não vou esperar chegar as mais recentes não, vou logo pegar o Zagor para ler e matar logo essa saudade. Pois bem, né? Só fazer um comentário mais geral sobre o Zagor antes de entrar nessas histórias. As histórias do Zagor, elas têm algumas coisas assim que eu acho bem interessantes. Uma delas são as possibilidades criativas que são quase infinitas. O Zagor, por exemplo, ele não precisa ser realista, mas ele pode ser realista. O Zagor não precisa ter elementos mágicos nas suas histórias, mas ele pode ter elementos mágicos nas suas histórias. As histórias do Zagor são ambientadas ali na primeira metade do século XIX. Grande parte do território dos Estados Unidos ainda não havia sido desbravado e conhecido. Isso abre, é claro, espaço para o fantástico. Mas não é apenas isso. São vários elementos, por exemplo, de ficção científica e fantasia que acabam aparecendo nas histórias do Zagor. E eles podem funcionar muito bem e não ficam, com frequência, inverossímeis. O universo ficcional criado para o personagem ele comporta esses elementos, ao mesmo tempo em que permite histórias mais pé no chão, que exploram a ambientação histórica. A lá Bonelli, né, como a Bonelli faz com vários títulos. Né? Eu acho que esses dois números aqui, eles exemplificam isso muito bem. Reparem que essas duas histórias aqui, elas não estão entre as melhores histórias do Zagor. Inclusive, por isso, elas são até úteis para provar o meu argumento, porque nós vamos pela média, né? A primeira delas, inclusive, essa daqui, número 53, tem até alguns problemas. Só que são histórias que mostram bem o potencial do Zagor, né? Vamos a elas, né? Em Zagor, assim, especial 53, nós temos a história A Ira de Tonka, que saiu na Itália no Max Zagor número 11, janeiro de 2009. Essa história tem roteiro do Moreno Burattini, que é um autor muito ligado ao Zagor, e desenhos do Massimo Pesce, não sei se é assim que se pronuncia, P-E-S-C-E. Vou mostrar os desenhos para vocês. Pois bem, né? A edição brasileira é de maio de 2016 e nelas nós vemos o quê? Nós vemos o Zagor em combate com um de seus grandes amigos, que é o índio Tonka, que é líder dos Mohawks. Bom, esse conflito ele ocorre no contexto de uma tentativa de quê? Uma tentativa de tomar a terra dos índios, uma tentativa feita por alguns empresários que desejam explorar o minério de ferro na terra dos indígenas, na terra lá dos Mohawks. Pois bem, né? É uma história pé no chão que usa uma temática que é bem ligada ao contexto histórico. Bom, ela cria, inclusive, assim, uma tensão forte entre dois amigos. É com certeza algo feito aí para mexer com os leitores mais antigos. O problema, falei que tem problema, né? É que tem hora que o roteiro parece não saber para onde ir. O roteirista não sabia para onde ir, né? Que eu acho que o Moreno Burattini deu umas escorregadas. Ele fica introduzindo motivos diferentes para esse conflito entre dois amigos acontecer. Primeiro, o Zagor está agindo como um infiltrado, ele é contratado até para prejudicar os índios. E é claro que isso pode gerar mal entendidos, né? Os índios não sabem disso. Bom, esse é o primeiro, só isso aqui já dava muita coisa, só que depois ele introduz uma situação de perda de memória e encerra tudo com uma espécie de deus ex machina, mas ainda assim eu achei uma história agradável de ler. Vamos à segunda história, que também tem roteiro do Moreno Burattini. Inclusive essa edição aqui, Zagor Especial 54, foi um presente do meu amigo Murilo Leandro Leite, inscrito aqui no canal. Valeu aí, Murilo Leandro, né? Tá aqui até a dedicatória dele. Bom, essa segunda história é completamente
completamente diferente da primeira. Ela é intitulada Piratas do Céu. Também tem o roteiro do Moreno Buratini e tem desenhos da dupla Domênico e Stefano Di Vito. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. Inclusive, eu preferi os desenhos dessa edição do que os desenhos da edição que eu acabei de comentar, da história A Ilha de Tonka. Bom, a edição brasileira é de 2016, saiu no Max Zagor 15 na Itália, em janeiro de 2011. Pois bem, né? Aqui no Brasil, essa daqui saiu em agosto de 2016. Bom, o que nós temos aqui? Como falei, é uma história completamente diferente. Ela envolve um inventor maníaco por máquinas voadoras, que no começo da história está fazendo uma apresentação. A gente tem que lembrar que o avião aqui ainda está longe de existir, e a gente está falando de máquinas voadoras mais pesadas do que o ar, né? Não vale aí o... que decola por si mesmo. A gente não está falando, por exemplo, dos balões, dos dirigíveis, está falando dos aviões. Esse cara é obcecado com isso. E ele faz uma apresentação numa universidade, é meio que humilhado por uma situação e ele é sequestrado. Bom, e logo após seu sequestro, pelo menos assim, na história, assim, né, começam a acontecer alguns roubos impossíveis. E o Zagor é chamado para investigar esses roubos, e ao mesmo tempo que a filha adotiva desse homem sequestrado, ela aqui, né? Ela busca a ajuda do Zagor para esclarecer o desaparecimento do pai. A partir daí, a história vai envolver piratas voadores, tentativa de criação de uma fortaleza inexpugnável e também um minério que não é afetado pela gravidade. Olha só, nada a ver com a outra, cara. Um minério que não é afetado pela gravidade. Tudo isso numa aventura simples e bem dinâmica. Reparem, né? Bem distinta da anterior, e eu posso dizer, né, o personagem funciona em ambas. O foco, é claro, né, é a aventura, e eu posso dizer, né, ao meu ver, o Zagor é o mais pulp dos personagens da Bonelli, e também um dos que mais tem proximidade com os quadrinhos de super-heróis. Inclusive, o Zagor me lembra um pouco esses conceitos malucos, né, minério que desafia a gravidade, não sei o que, os quadrinhos da Era de Prata. Não em termos de narrativa, não é isso. Quadrinho era de prata dos super-heróis. Quadrinho da década de 60, pouco da década de 50, que tinha aquelas histórias meio malucas, assim. O Zagor não é exatamente daquele jeito, mas há conceitos explorados que me lembram um pouco disso, né? O Zagor é como se ele fosse um super-herói da primeira metade do século XIX. Na primeira metade do século XIX. Sempre, ao meu ver, até hoje, né, histórias leves, e eu acho o Zagor assim, muito bom para relaxar, de verdade. Assim. É aquela coisa, às vezes, teve uma leitura mais densa, uma coisa do trabalho, mas pô, você pega um Zagor para descansar, tipo, ler na rede, assim, realmente eu acho muito bom para isso. Inclusive, eu acho que eu tenho que ter mais Zagor em casa. Assim. No momento que tá assim, tô meio cansado, é uma leitura que realmente é legal, é envolvente, é leve. Como eu disse, tenho gostado cada vez mais. Tá aí minha visão sobre essas duas edições. Logo deve ter mais Zagor aqui no canal. Tô esperando aí a chegada dos títulos que eu comprei. Mas é isso, minha gente. Brigadão aí por ter visto o vídeo. Não esquece de dar o teu joinha, dar teu like, né? Isso é importante aqui pro canal. Também, se achou o vídeo legal, compartilha, mostra para outros. Devem ter ouvido um pouquinho o barulho do meu filho aqui enquanto estava gravando. Normalmente a gente até espera ele estar um pouquinho dormindo, mas se eu não fizesse isso agora não ia ter vídeo gravado, né? Então peço um pouquinho de desculpa aí, estava pedindo, né, compartilhar, mostrar o vídeo para os outros. Também lembrando do link da Amazon, né, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esse link, ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Vou deixar aqui tanto o link geral da Amazon quanto o link para as histórias do Zagor que porventura tiverem sendo vendidas nessa loja. Deixa eu ver se eu já falei tudo. Curte, comenta. Não, comenta eu não falei, né? Bom, se você assim, que você achou uma coisa interessante no vídeo, comenta aí. Você lê Zagor, não lê Zagor, o que você acha dele? Deixa os comentários aí na parte de comentários aí pra gente estabelecer uma conversa. E uma outra coisa, se você é fã de Zagor, deixa pra mim também aí indicações de boas histórias do personagem pra eu ir atrás, né? Isso pode ser interessante. Então lá, curte, comenta, compartilha e o link da Amazon. Bom, eu acho que é só isso. E bom, e só friso, né? Repito para encerrar. Tô realmente me rendendo às histórias do Zagor, histórias que eu realmente acho muito boas assim nesse contexto de aventura leve para
para descansar. São sempre despretensiosas e pretendem ser, isso não é um demérito, elas pretendem ser, pelo menos as que eu li até hoje. Paro então por aqui, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.